Vamos começar a aula de hoje. Bom, na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre as peças confeccionadas em aço. Então, nossos elementos de aço, eles têm seus modos de serem confeccionados. Cada um é feito de uma forma, existem vários tipos de peça, e cada um vem de um jeito. Então, nessa sessão, a gente vai entender os tipos de perfis de aço, como que eles são feitos e algumas propriedades desses elementos que nos ajudarão a determinar o arranjo estrutural e o melhor custo-benefício aí na hora de fazer nossa estrutura de estrutura metálica, certo? Ou utilizar aço em nossa construção. Bom, um dos elementos de aço que a gente vai ter então é a nossa chapa de aço. Então, o ferro, ele passa, na verdade, por vários processos de redução e refinamento até ele se tornar o aço. Tá? E depois que ele se torna o aço, ele vai se tornar então uma chapa. Ela pode ser uma chapa grossa ou fina. E essa chapa depois vai ter inúmeras outras aplicações. Beleza? Então, as chapas, elas podem ser de 4 tipos, basicamente, chapas de aço. Elas podem ser chapas feitas a laminação a quente, com formação a frio, xadrez e galvanizadas. O que é a chapa laminada a quente? Então, a gente tem lá um elemento, o nosso aço, quando está ele derretido, a gente faz a lâmina dele, o próprio elemento que estaria lá no seu estado líquido, colocado numa forma, num processo industrial, e ele vem até formar a chapa. Outro modelo de chapa é a chapa conformada a frio, ou chapa dobrada. Esse tipo de chapa, ele na verdade vem proveniente de outra chapa metálica normal. Na verdade, ela é uma chapa dobrada, que vai criar outro elemento. O principal uso desse tipo de chapa vai ser aí na questão de painéis, luminárias, uma chapa um pouquinho mais fina. E juntamente a isso nós temos a chapa xadrez. Essa chapa, que ela tem algumas estrias que nos ajudam a dar aderência aí na nossa mobilidade. E ela é muito utilizada como piso. Principalmente a gente vê em ônibus, O ônibus é muito comum utilizar em alguns grandes construções que envolvem estrutura metálica também é utilizado, só que seria mais no campo industrial, que é feito o piso dessas chapas, Às vezes na parte da arquitetura, assim, em questão estética, dependendo da situação, não fica bacana. Mas na questão industrial, ela é muito utilizada como plataforma para piso nas bases de construções em aço. E temos a chapa galvanizada. A chapa galvanizada, geralmente, ela já é feita de ela tem um formato próprio, utilizado em telhas, enfim, de acordo com o uso da fabricação, Essas chapas galvanizadas, elas já têm, então, a sua proteção contra a corrosão. Então, por isso, inclusive, que elas são utilizadas como telhas. Como ela já tem toda a proteção contra, digamos, intempéries, corrosão, elas vão ser utilizadas nessa parte da construção. É claro que não é porque ela é galvanizada que ela não pode ser utilizada em outro local, Porque a umidade já pode causar corrosão. Mas por ser já uma superfície
em contato com a umidade, o ar, enfim, toda a área externa, o ideal mesmo, na verdade nem sei se existe, né, chapa se ela não for a galvanizada. O importante aqui dessa chapa galvanizada, principalmente que vai ser utilizada em cobertura, é sempre consultar o que? Catálogos. Deixa eu mostrar alguns catálogos aqui que eu separei para vocês. Então eu peguei um catálogo aqui das telhas de aço, né, galvanizadas da Gerdau. Então por que a gente precisa sempre conhecer o manual técnico, né? Igual aqui a gente tem o galvanizado por imersão a quente, né, e tem o gal volume. A gente pode observar aqui a questão do como é uma proteção, como se fosse uma película de outro, um material de sacrifício, né, que vai estar sendo aplicado sobre o aço, com o tempo ele vai perder, então, essa proteção. Sendo que depende muito da região, né? Então, conforme a zona que está sendo, se for rural, marinha, industrial, ele vai perder gramas de zinco por metro quadrado com o passar da vida útil em anos, né? Então aqui a gente pode ver depois uma comparação do galvanizado com o galvalume. A gente vê que o galvalume ele tem uma perca muito maior de material em percentual, né, com o passar dos anos, né? A gente tem um exemplo de 10 anos. Então, em 10 anos, o galvalume quase se perdeu quase 100%, enquanto o galvanizado já está ali nos 60%, né? Não chegou a ser totalmente decomposto. Isso em ambiente, né, no ambiente aí marítimo severo, certo? Aqui na parte rural, a gente tem uma perca muito menor. Tanto que a vida útil aqui na zona rural é muito maior que do industrial severo, tá? Comparado aos outros meios de agressividade. Então, aqui a gente tem, por exemplo, os modelos, como que elas são feitas, né? A gente tem a ondulada, o trapézio, em todas as medidas, os valores. A gente tem a questão das cores, as cumeiras, os métodos de montagem, né? Essa daqui já é termoacústica. Aqui a gente consegue ver até o modelo como que ela é fabricada. Então, vê uma chapa, né? Então, ela é prensada por essas rodas, né, que fazem esse formato ondulado dela, certo? E eu tenho outro catálogo aqui, dessa outra marca, Sulfur. A gente tem então aqui o modelo, né, das telhas. Mais legal é que a gente tem especificações técnicas, igual aqui essa telha ondulada, né, por exemplo. Então, a gente tem as distâncias entre os apoios, né, em milímetros. Então, 1 metro você tem entre os apoios, né, tem que ter o apoio para a telha. A gente tem aqui o peso, né, dela por metro, a espessura da chapa que está sendo utilizada. Então aqui a gente tem mais especificações técnicas relacionadas à montagem também, né, a largura total, distância entre apoios, espessura, sobrecarga, quanto que ela aguenta por metro quadrado. Então aqui é importante a gente consultar esses valores dependendo da telha que a gente for usar, né, proveniente de chapas metálicas. Bom, para o uso estrutural, vão existir 3 grandes grupos de perfis, né? O grupo 1 são os perfis laminados a quente, que são feitos em usinas siderúrgicas, né? Precisa de uma indústria mais robusta. Os perfis soldados, que é simplesmente pela soldagem de pedaços de chapas, pedaços de aço. E os perfis conformados a frio,
que é obtida a partir da dobragem. Então, dobra-se, né, o elemento e forma-se esse perfil dobrado. Sendo que os grupos aqui 1 e 2, eles têm, né, os dimensionamentos estabelecidos aí na nossa norma, que a gente já viu, NBR 8800, né, de projetos, estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios, certo? E o grupo 3, na verdade, ele vai entrar numa outra parte de dimensionamento, porque é considerado perfis leves, né? Então, essa definição de perfil leve e pesado vai ocorrer devido à espessura do elemento. Em que é feito, então, o perfil laminado a quente. Então, as seções dos perfis, né, das vigas, enfim, do elemento estrutural, pode ser em I, U, L e H. Né? Eles podem ser encontrados em grandes comprimentos. Geralmente, esse tipo de elemento ele vai em obras de grande porte, tá certo? Eles são aqui esses modelos. O que acontece? Então, a gente tem como se fossem moldes, né, do elemento, e ele é moldado, né, já a quente, né? Vem esse aço e forma esse perfil. A gente pode ver que ele não é dobrado, ele não tem dobras nem soldas, ele é fabricado dessa forma, principalmente esse perfil U aqui. Então, o U, na verdade, é o que mais a gente vê a diferença do U laminado a quente e do dobrado. A gente vê até a borda dele é mais enrijecida do que o dobrado. Então, ele não apresenta juntas, ele é um elemento maciço. Então, a gente tem algumas vantagens aí nos perfis laminados a quente. Já os perfis soldados, eles são obtidos, então, pelo corte. A gente pode ver que isso aqui é uma chapa cortada, né? Então, corte e composição da soldagem dessas chapas depois, né, manuseado o corte da chapa, a gente faz, então, outros perfis. Não significa que isso seja fraco, mas a gente consegue ver que é uma chapa nessa viga aqui. Sendo que a solda é o que vai unir. Na verdade, a grande dificuldade aqui nesse tipo de perfil, desse tipo de elemento, é justamente a solda, né? Que é o que vai unir as partes do nosso elemento estrutural. Então, no momento que está sendo executada essa solda, o ideal é sempre que o operador ele seja um soldador de profissão, né? Ele seja especializado naquilo. O mais conhecido dos perfis soldados é o perfil I, que é esse modelinho aqui. Sendo que por que é importante que a solda, qual é a importância da solda nesse elemento? É o quê? É que para essa solda funcionar, ela vai ter que ser um material homogêneo. Então tem que ter um cuidado enorme, né, no encaixe da base aqui dessa chapa com a alma dessa viga, né? Além disso, a liga metálica, né, o tipo da solda, vai influenciar no que ela vai, na ligação, na verdade, intramolecular ali da solda com o aço. Isso aí vai ser muito importante para determinar o conjunto, qual que vai ser a resistência da junta desse elemento. Sendo que as soldas também são elementos aí calculados, né? E é super importante acompanhar o procedimento executivo dessa solda. E por último, a gente tem os perfis conformados a frio. Os perfis conformados a frio, né, eles são, na verdade, os mais usuais, porque eles são os mais viáveis, os mais fáceis de produzir, digamos assim, e eles são muito leves. O que acontece? Para produzir um perfil conformado a frio, né, vence então um rolo de aço, né, da chapa, e com máquinas, com equipamentos, é possível criar a dobra. Né? Então a gente vê que aqui esse elemento ele já é diferente do formado a quente, ele já é dobrado, né? Ele tem uma curvinha aqui, né, que mostrou que esse elemento foi dobrado. Uma outra vantagem é que isso aqui, para produzir,
os maquinários não são não são grandes equipamentos exatamente pesados, sabe? Como se fosse o outro modelo industrial do perfil formado a quente. Então, a facilidade de produzir, né, ela é muito maior do que o perfil formado a quente, porque essas máquinas que dobram são muito mais acessíveis do que ter uma siderúrgica, né? Entretanto, o problema desses elementos aqui é que eles são indicados para, digamos, construções de pequeno porte, para grandes vãos, enfim, outros detalhes não é indicado esse tipo de perfil de aço. Um outro detalhe a ser observado nesse tipo de perfil é que, como elas são elementos mais finos, né, dependendo do ambiente de exposição, a corrosão, né, ela vai estar atuando de forma mais efetiva, né? Como ela é mais fina, ela vai ter menos elemento para poder a corrosão agir, então ela pode já estar agindo diretamente numa parte estrutural do seu perfil. Aqui tem um exemplo de uma máquina que está fazendo um perfil, então vem a chapa, ela vai estar dobrando no seu modelo, sendo que podem ser por prensas dobradeiras, né, algumas prensas que dobram aquele aço, ou até perfiladeiras. E o que acontece, né? Além das características físicas e químicas aqui dos nossos perfis de aço, né, uma coisa que a gente tem que observar sempre é a flambagem. O que é a flambagem? A partir do momento que esse elemento está sofrendo uma compressão superior e inferior, o esforço, né, ele pode sofrer uma deformação. Nesse caso, quando é proveniente da compressão, ele é chamado de flambagem, certo? Que tem a global, que aqui no caso seria um pilar, e a local seria o elemento, né, sofrendo uma deformação simplesmente localizada, né, naquela peça. Sendo que a gente tem que observar sempre qual é o valor de resistência característico do aço. Para quê? Para que a hora que acontecer essas deformações, ele tenha, né, a capacidade de suportar toda a carga, tudo que for necessário da estrutura e evitar que aconteça algo pior. Pessoal, para a aula de hoje, bem tranquilinho, bem rapidinho, né? Só a questão dos perfis mesmo. Próxima aula, então, a gente vai trabalhar aí Deixa eu abrir aqui o material que a gente vai trabalhar as atividades agora. Próxima aula a gente vai ver, então, os sistemas estruturais para o aço e, se der, eu vou trabalhar já as ações de segurança nas estruturas. Deixa eu ver se eu acho. Bom, vamos resolver as atividades então. Observe os tipos de perfis. Perfis laminados a quente, soldados, conformados a frio. Os perfis também são classificados em leves e pesados. Então a gente tem que associar aqui os tipos de perfil com a espessura da chapa. Então, no nosso caso aqui, perfil laminado a quente. Perfil laminado a quente é um elemento pesado. Então vai ser um B, pesado. O 2, soldado. O 2 também geralmente são chapas mais grossas, então são elementos pesados. Agora, os conformados a frio são elementos leves, né? São chapas bem mais finas do que os dos outros. Então seria um B, 2B, 3A. 1B, 2B e 3A. Então, aqui a gente vai guardar a letra A. Sobre o processo de fabricação dos perfis metálicos. Analise as afirmativas abaixo. Para conformação a frio, o metal em chapa é reaquecido em forno a altas temperaturas para que se torne mais plástico e mais fácil de ser trabalhado. Não, isso aqui
Se for laminação a quente, o metal, a chapa, ele vai ser reaquecido, né, para que ele se torne mais plástico, mais maleável de ser trabalhado. Então, essa primeira vai ser falsa. Os perfis soldados são aqueles obtidos pelo corte, composição e soldagem de tapas de aço, que permite uma grande variedade de formas. Verdade, né? Essa parte do texto é real. Os perfis laminados a quente são obtidos a partir da dobragem a frio de chapas em temperatura ambiente? Não. Essa afirmação é falsa. Os perfis laminados a quente, né, são a altas temperaturas em forno, né? Então não é feito em temperatura ambiente. Essa afirmação vai estar errada. Os perfis conformados a frio podem ser produzidos de duas maneiras: prensos, dobradeiras ou em perfiladeiras. É verdade. Então vai ser falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra D. Os perfis conformados a frio são cada dia mais viáveis na construção civil em vista da rapidez e economia exigidas pelo mercado. Por serem compostos por chapas finas, suas peças possuem leveza, facilidade de fabricação, manuseio e transporte, que torna mais fácil e reduz o custo da montagem. Outra vantagem é não precisar de maquinários pesados para fixar os elementos devido ao menor peso, o que consequentemente também reduz os custos. Entretanto, a mesma característica que torna leve também produz um problema para as peças conformadas a frio. Qual o problema decorrente da espessura fina da chapa? No caso, né, seria a flambagem, certo? Lembra que tive o elemento deformado, como ele é feito para obras estruturais leves, não é feito para grandes vãos, grandes obras, a gente tem aqui então o problema, né, da flambagem local nessa nossa chapa, certo? Então, pessoal, eu vou ficar à disposição de vocês aqui até o final da aula, né? Eu vou parando a gravação por aqui e fico à disposição de vocês para tirar dúvida, responder alguma coisa aí relacionada às nossas atividades, aula, enfim. Muito obrigado pela aula de hoje e qualquer coisa entre em contato aí, vou permanecer aqui online até o momento final da nossa aula, tá?